Porque ele achava que só a imagem dele sustentava o parlamentar, né? Então, eu estou falando tudo isso para responder a sua primeira pergunta. O que me fez sair da base bolsonarista foram duas coisas, né? Duas coisas. Olha só, por exemplo, quando aquele bolsonarista matou um petista no dia do aniversário dele, lembra? Me lembro. No sul, Isso lá no sul, lá no Paraná. Foi Foz, eu acho. A imprensa batendo em Bolsonaro, tentando associar o caso a Bolsonaro. Eu vendo a covardia, cara, por uma luz, o meu telefone toca e alguém de lá fala assim: deputado, na família tem bolsonaristas. Na família do petista que morreu. Tem bolsonarista. O senhor quer fazer contato? Eu, na hora, manda pra mim. E fiz contato. Fulano, tudo bem? Aqui é o deputado Antônio de Paula. Rapaz, eu costurei uma ida minha lá pra tentar aplacar os ânimos. Não, vem aqui, tá. Fui até o palácio, porque eu precisava que o presidente me autorizasse. Ele apanhando. Eu disse: presidente, posso ir lá? Ô, Tony, isso vai dar uma confusão. Calma, eu sei como é que eu faço. Deixa eu ir lá. O senhor só tem que me garantir aqui uma coisa. Quando tudo estiver certinho, eu vou abrir uma live. Aliás, eu vou abrir um vídeo, certo? Pelo WhatsApp. E o senhor fala com a família. Tá aí. O vídeo tá aí pela internet. O senhor fala com a família. Costurei tudo certinho, tá. E botei Bolsonaro, uma outra pessoa gravando, né, pra sair na imprensa. Eu botei Bolsonaro pra consolar a família, mostrar que não tem nada a ver com aquilo e tá. Ali, a narrativa da imprensa caiu por terra. Então, Rodrigão, sabe, Robertinho, cara, quando me chamam hoje de o traidor, rapaz, eu tenho ficha corrida no bolsonarismo pra apresentar que eu nunca fui babão, que eu nunca fui capacho, que eu nunca fui lambedor de botas. Eu sempre fui um aliado que dava resultado. Um aliado de primeira hora que pode olhar nos teus olhos, Robertinho, nos teus olhos, Rodrigão, e nos olhos de quem está nos assistindo agora e dizer que eu nunca tive cargo do governo Bolsonaro. Nunca tive e nunca quis ter. Porque quando eu vi que Bolsonaro era meio doido, né? Ou você tem o cargo ou você tem a maçaneta da porta dele. O que eu fiz? Abri mão do cargo para ter a maçaneta da porta. Pra entrar e sair a hora que para ter o acesso a ele. Tá certo? Quando é que eu rompo? Eu rompo quando na janela partidária eu vou para o MDB. E a primeira pessoa que sabe que eu fui pro MDB, que soube, foi o presidente Bolsonaro. Ele era meu líder. Fui até ele. Falei assim: olha só, tô indo para o MDB. Ele falou: pô, aí xingou um palavrão. MDB, partido de piranha, pá, Sérgio Cabral, fulano de tal, Eduardo Cunha, você vai se queimar. Você tá sem rede social, pô, como é que você vai pra lá? Eu falei assim: não, olha só. Porque é o único partido que me dá a chance de eu ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro, presidente. O PL, os seus filhos não vão me dar, porque seus filhos não gostam de mim, cara. Então, eu vou pro MDB. Tá bom, então vai pra lá. Tá. Falei, até porque eu nunca precisei ser do seu partido pra ser fiel. Eu tô junto contigo, vambora. E eu fui pra lá. Com o acordo na cúpula nacional, Baleia Rossi, o Washington Reis lá no Rio de Janeiro, que eu seria candidato. Pois bem, um ano antes da eleição, eu já estava batendo 6%, 8%, porque o negão aqui é atrevido, eu ando, eu gasto saliva, e pá, é favela, vambora. Onde bolsonaristas não entram, eu entro. Certo? Porque eu sou pastor, cara, 30 anos pelas Assembleias de Deus, que é a igreja mais periférica do mundo é a Assembleia de Deus. Em qualquer favela tem um bar e tem uma Assembleia de Deus, não é? E aí eu fui lá. Quando eu fui pra lá, faltando um ano para a eleição, eu começo a perceber que o MDB tá puxando meu tapete. Resumindo o assunto, era o Flávio Bolsonaro que tinha acertado tentando te boicotar lá dentro para que eu não viesse candidato, porque o receio deles era eu ter desenvoltura no debate maior do que o Ramagem. E aí eu assumi esse protagonismo. Como eles não confiavam em mim, e por quê? Porque eu era um traíra? Não, é porque eu tinha opinião própria. Eu tinha o mínimo de cognição. E cognição é um problema para o bolsonarismo, cara. E o Ramagem era controlado por eles. Não, né? controlado. Controlado. Entre o Ramagem e você, é óbvio que eu vou deixar quem controla. Eu acho que eu nunca gravei reunião de presidente da República. Ramagem gravou, cara. Essa confusão toda que teve, isso tudo que vazou, Ramagem que gravou. Coisa estranha. Mas era o candidato deles, tá bom. Quando eu vi que eu não ia vencer, eu não vou ser menino, eu tô magoadinho, não me deixaram ser candidato. Não, beleza. Chamei o Flávio.
Flávio, você sabe disso. Você sabe disso. Ramagem sabe disso. Chamei o Flávio. Falei, Flávio, vocês estão cometendo um erro. Vocês vão entregar a Prefeitura do Rio para o Eduardo Paes no primeiro turno, porque eu era oposição. Pro primeiro turno. Eduardo não é freixo, não. Certo, o Eduardo tá na macumba de manhã e tá no púlpito à noite, cara. Tem um montão de amigo pastor. É um cara bem articulado. Grande. Isso é um cara bem articulado. Vocês vão entregar o Rio para ele. E não, eu falei, tá bom. Aí, como eu vi que eu não ia convencê-los, o que eu fiz? Fiz uma proposta. Falei assim, ô Flávio, então, cara, eu já gastei dinheiro pra caramba, eu tô andando pra cacete. Vamos fazer o seguinte, me dá uma saída honrosa, cara. Só uma saída honrosa, beleza? Reúne a imprensa. E aí senta você, que é o nosso líder, Ramagem e eu. E eu declino, fica mais bonito pra mim, cara. Eu declino e digo, ó, eu vou com Ramagem, todos contra Eduardo Paes e papapá. O cara não topou, pedi de novo, me enrolou, porque eles achavam que eu não tinha outra opção a não ser ficar chupando o saco deles, babando o ovo deles. Eles se esqueceram da minha capacidade de fazer política. Eduardo me chama, eu digo pra Eduardo, eu só vou com você, por quê? Eduardo me chama e ele diz assim, ó, aqui eu tenho uma pesquisa. Na minha pesquisa você está 7,8. 73% de quem vota em você diz que votaria em mim se você não fosse candidato. Então, se você vier, eu levo no primeiro turno. Vem comigo. Eu falei, pô, Eduardo, como é que eu vou com você? Você dava 5% a mais pra ele. Isso, eu te bati pra cacete. Como é que eu vou com você, cara? Isso a não ser que você faça algo que me dê condições de ir. Ele falou o quê? Negue a sua vice pro PT. Se a sua vice for do PT, eu tô fora. Pô, mas eu já tenho uma cor. Eu falei, então, meu irmão, toca o teu barco. Aí ele me liga e fala assim, tá bom, vem que eu me resolvo por lá. E não entregou a vice pro PT e eu fui pra lá. Por que você não pediu o vice pra você? Você ser o vice. Não, por que eu não pedi? Porque justificaria muito mais fácil. Mas olha só, por quê? Porque o MDB não ia dar. Por quê? Porque o MDB já estava sequestrado pelo Flávio Bolsonaro e já estava já na base do Ramagem. Então, eu era um rebelde solitário, então eu não tinha como ser vice. Entendeu? Pois bem, e aí, resumindo, o Eduardo Paes ganhou. E aí começou, irmão, traidor. O Tony é traidor. Aí entrava um cara lá do Ceará, lá na minha rede, eu nunca mais voto em você. E tá, o cara do Ceará, como é que vai votar em mim? Mas esse robô bolsonarista, né? Esse é o modo operante deles também, né? Eles precisam ter um traidor pra sempre estar batendo. Né? Eu só tinha uma opção. Duas. Ou eu continuava lambendo a bota, e aí dizia, carta aberta, me perdoe. E eu não sou disso, irmão. Eu não sou disso. Eu não sei, meu irmão, se é trauma do tempo que os meus ancestrais viveram na senzala. Mas, meu irmão, não tenta escravizar o crioulo aqui não, que eu não topo. Eu vou pra cima. E eu fui pra cima e falei, não sou bolsonarista mais. E aí eu rompi de vez. Mas quando é que a minha ficha caiu mesmo? Antes de eu dizer que eu não era bolsonarista mais. Quando eles estavam traidor, eu fui ver um vídeo meu antigo na rede social, quando o Lula falou em uma reunião de sindicalistas, que os sindicalistas tinham que pressionar os deputados e nem que fosse ir na casa deles, procurar a esposa no shopping, os filhos e tal. Lembra disso? Meu irmão, eu subo na tribuna, eu ainda bolsonarista pra caramba, e falo assim, Lula! Olha só, tá na rede. Se vocês, seus asseclas, forem na minha casa, serão recebidos a bala! Eu me lembro disso aí. Cara, aquilo estourou a imprensa em cima de mim, papapá. Os crentes bolsonaristas disseram, é isso aí, tá certo. Cara, mas eu nunca tive arma, irmão. Nunca dei um tiro na minha vida. Cara, quando eu fui ver aquele vídeo, Robertinho Rodrigão, eu senti uma vergonha de mim, cara. Eu falei, cara, isso aí não é um pastor, não. O que eu tava falando, cara? O que eu fiz comigo mesmo? O que eu fiz com a minha consciência, mano? Cara, eu chorei tanto. Porque eu vi que eu estava mais parecido com o Bolsonaro do que com Jesus. Foi muito triste aquilo. Aí, eu falei, quer saber? Ainda dá tempo. Subi na tribuna e disse que eu estava arrependido. E pedi perdão. E aí eu comecei. E estou até hoje sofrendo muito, tá? Se alguém acha que isso é uma estratégia política, só se eu for maluco. Então, eu joguei o meu mandato fora. Eu só serei reeleito pela vontade de Deus. Ok? Agora você tem rede social. Não, eu tenho rede social, a minha rede... Olha, você não se a minha rede está crescendo...
Isso a minha rede está crescendo assustadoramente, certo? Mas transformar o seguidor em eleitor não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. 10%. Esquece, não é uma tarefa fácil. Mas o que você falou é real, porque você tem uma conversão pequena de seguidores para eleitores, mas um outro ponto é que me parece que cada dia mais os seguidores são os eleitores. Você percebe pela quantidade de influencers, de deputados que estavam na rede social e hoje estão lá dentro do Senado, do Congresso. Então, tem um caminho lógico nisso aí também. Só sei de uma coisa, se eu ganhar essas eleições pela vontade de Deus, que quem manda a minha vida é Deus, não é Bolsonaro, não é o bolsonarismo, não é a esquerda, porque eles tentam me descredenciar dizendo que eu sou Lula. Eu acho que, assim, desculpa te interromper, eu acho que a gente até vai chegar nessa parte que eu tenho alguns questionamentos sobre essa questão de ser ou não Lula. Mas antes eu preciso te perguntar um negócio. Fale. Diante de tudo isso que você falou aqui, você é um carioca do Rio de Janeiro, conhecia já Bolsonaro, sabia como é que era a família Bolsonaro, vereadores, como deputado. Sério mesmo? Tu ainda acreditava no Bolsonaro? O que esses caras já fizeram na vida? Vamos lá. Rodrigão, você faz um sucesso terrível, Robertinho também, esse podcast. Mas o que é o alcance de vocês diante da imensidão populacional do Brasil? É nada. Nada. É uma gota. Eu tive 120 mil votos em 2018, sem rede social. Eu aumento 40 mil votos, vou para 158 mil votos, quase 160 mil votos. E sabe o que isso representa? Representa 2,3% do eleitorado do Rio de Janeiro. Mano, eu não sabia quem era Bolsonaro até esse cara ser candidato a presidente da República. Ele tinha sido o deputado mais votado do meu estado. Mas eu não conhecia a história dele. Eu sabia quem ele era, mas eu não conhecia a história dele. É um militar. Isso é um militarzão e tá, que de vez em quando falava bem umas besteiras e tá meio assim, louco. Beleza, certo? Esse negócio de milícia, essa família envolvida aí com milícia, nada disso, mano. Mas mais do que isso, mano. Eu me apaixonei por Bolsonaro, irmão. Sabe aquela menina que você se apaixona e todo mundo fala pra você que ela é piranha? E você tá apaixonado, você não acredita, mano. Você fala assim, não, peraí. Tudo bem, ela foi piranha até me conhecer. Agora, e aí você vira corno, você é chifrado e você não acredita. Cara, é a única explicação que eu tenho. Eu fui arrebatado por esse sentimento. E talvez as pessoas dizem assim, ô Tony, de onde vem a sua coragem de romper? É que eu não defendo o que eu não acredito, Rodrigão. Mas as pessoas falavam também várias coisas durante essa paixão que você tinha com o Bolsonaro ali. É, mas eu não acreditava, você não irmão. acreditava. Eu não acreditava. Mas você sabe por que eu não acreditava? De tudo que circula no Rio de Janeiro. Porque eu tava com ele, mano. Porque eu tava com ele. Você achava que era uma perseguição que tava Claro, rolando? claro que eu achava. Como a maioria acha também. O que aconteceu com a Marielle, o que aconteceu com os vizinhos do Bolsonaro. Não, esquece. Homenagem a miliciano, Queiroz, os cheques da Michelle. Exatamente. E aí, a ficha, ela vai caindo. Lembra do Julian? Sim, demais. Cara, o Julian Lemos, cara, esse cara chorou comigo já no plenário. Chorou comigo. E eu dizendo, Julião, o que tá acontecendo? Ele disse, ô Tony, eu fui tão fiel a esse cara, irmão. Esse cara dormia na minha casa. Esse cara, e agora ele não quer me receber, ô Tony. Irmão, esquece. O que aconteceu com o Bibiano? O que Julian se humilhou. Marinho. O que Marinho se humilhou. O que Bebiano se humilhou. Não tá no gibi. Pergunta para o Julian se ele não acreditava em Bolsonaro. Acreditava, irmão. Só que quando você sofre uma decepção, é a oportunidade que você tem de acordar. Que foi o que aconteceu comigo. Agora, o que me move não é ódio não, tá? Eu não tenho ódio pela família, não. E não tô perseguindo, não. Quando eu denuncio o Flávio Bolsonaro, eu faço isso para acordar quem estava e quem está igual eu estive. Eu preciso acordar uma boa parte que eu também fui responsável por criar nessas pessoas essa ilusão. Então eu agora preciso dizer para eles o seguinte: você pode até apoiar o Flávio Bolsonaro, só que você precisa entender quem é esse rapaz. Que a eleição desse rapaz é um perigo para essa nação. E por que é um perigo para essa nação? Porque o comportamento dele é de batedor de carteira, sim.
E eu repito, e não tenho medo de processo nenhum. Nenhum. O PL já entrou já com ação para tentar tirar os meus vídeos que eu denuncio o Flávio. Perderam na ação. Perderam na ação. Irmão, o que o Flávio Bolsonaro fez nos hospitais federais ainda vai vazar. O PT ainda vai usar isso. Nos hospitais federais do Rio de Janeiro, quando o pai dele era o presidente da República, irmão. A pandemia, você fala? Não, durante todo o período. O que foi feito? Quem mandava era o Flávio Bolsonaro. A gente tem um hospital no Rio de Janeiro. Que eu tô tentando aqui lembrar aqui o nome dele, na subida da Serra Grajaú-Jacarepaguá. Não é isso, eu vou lembrar aqui. Que do lado do hospital tem um estacionamento. Irmão, você não acredita. Sabe quem comandava o estacionamento do Hospital Federal? A milícia. Não era o tráfico, não. A milícia comandava o estacionamento do hospital. Sabe quando isso acabou? Quando o governo Lula entrou. Então isso, e o Flávio era que era o organizador dessa patente? O Flávio era o agente político que organizava os hospitais. Tudo passava por ele. Contrato passava por ele. Contratações passava por ele. Os cargos passavam por ele. Tudo passava por ele. Tudo. E se ele falar que não sabia que o estacionamento de um hospital federal, que hoje é municipalizado. Hospital Marcílio Dias, pessoal. Não. É isso, não? Não é o Marcílio Dias. É ali na Grajaú-Jacarepaguá, do lado de Jacarepaguá. Vê aí pra mim, por favor. Não é que aí eu sei o nome certinho. E aí, esse hospital, como que ele vai falar? O Hospital do Andaraí? Não, também não é. O pessoal tá mandando. Tá, isso aí, como que ele vai falar galera, que ele não sabia? Se todo mundo sabia. Se já tinha tido várias denúncias, irmão. Várias denúncias. Ok? Então, e Bolsonaro dizendo que estava acabando com a Lava Jato porque não tinha corrupção no governo dele. Que, aliás, é aí que a turma diz que eu sou Lula. É aí que a turma diz que eu estou a serviço do PT. Você sabe por quê? Porque eu tento ser o minimamente honesto. Minimamente honesto. Não dá pra gente dizer que não houve corrupções durante o governo petista. Claro! Mensalão, Petrolão, Propinoduto. Agora, peraí. Como que estoura todas essas corrupções com o PT na presidência da República? Como que o PT não controla a Polícia Federal? Ela tem autonomia pra investigar. Pra impedir isto? É porque, com todas as críticas que nós podemos ter ao PT, o governo de Lula e de Dilma sempre deram autonomia à Polícia Federal. Tanto que os escândalos só estouram no governo do PT. Por quê? Porque é onde a Polícia Federal tem liberdade pra trabalhar, irmão. Irmão, a Polícia Federal foi pra cima do Lulinha, irmão. E quando tentou ir pra cima do Flávio, o que Bolsonaro falou? Eu não vou deixar sacanear minha família, porra. Eu não vou deixar sacanear os meus amigos. Se não puder trocar, troca o superintendente. Se não puder trocar, troca na porra. Se não puder trocar, troca o ministro. Quando o Moro saiu. Pô, meu irmão. E aí, papo ou não papo? Conversa ou não conversa? É aquela velha história. Não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer. Aí vem o Lula, não tô dizendo que ele é o super honesto não, tá? Mas o discurso é outro. Não, se meu filho deve, paga. Eu chamei ele aqui, falei, se tiver devendo vai ter que pagar. É muito mais político, né? Eu não vou irmão, dizer se é mas mais pelo honesto. menos é mais certo. Irmão, Eu pelo menos é mais certo. Não vou nem falar se é mais honesto. Não é isso, coloca na balança, político. coloca na balança, é mais certo. político. É mais É certo. mais político. Não é mais político não, Robertinho, é mais certo. É mais certo. Falar até papagaio fala, rapaz. Não importa, é mais Falar certo. até papagaio É mais fala. certo. Não Meu irmão, deixa eu vem falar com aqui Não, pra pelo você, amor de pra Deus, mim, não dá pra comparar isso não, Roberto. Não tô comparando. Não tô comparando. Ninguém está aqui vendendo a honestidade de ninguém. Eu O sei que nós disso. estamos falando aqui Sem ser tchau. é o seguinte, comportamento. E é isso que o Rodrigão está falando. O comportamento. Eu falei, é mais político, pô. Então pronto. É isso que eu falei. Comportamento. Vocês se sentiram ofendidos. Eu Isso, falei que ele é mais exatamente. político. Então, exatamente. Aí você falou, não. Eu falei, Então, o mais político? comportamento público, que ele achava que não seria público, do Bolsonaro,
ele é totalmente oposto do comportamento público que Lula teve. Aí é que o Robertinho falou, mas ele é político também, tá certo? Ou seja, ninguém está aqui dizendo de que um é mais honesto. Não, eu não estou comparando Lula a Bolsonaro. O que eu estou aqui dizendo é que nós temos que dar a mão à palmatória. Em nenhum momento os governos de Lula e de Dilma tentaram manipular a Polícia Federal. Pelo contrário, eu não sei se você lembra daquela velha frase, clássica frase da Dilma Rousseff, quando estourou esse petrolão. Ela disse assim, não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, quem tem que ser investigado será. E, meu irmão, soltou a Polícia Federal. Que, aliás, ai do Brasil se não fosse a Polícia Federal. Ai do Brasil. Todos os esquemas de corrupção hoje estão vindo à tona pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Outra coisa, pode ser político, tá? Mas todo mundo sabe qual foi a resposta que Lula deu ao Alcolumbre e aí sacrificou o indicado dele, o Jorge Messias, quando o Alcolumbre pediu para que a Polícia Federal desse uma recuada, desse uma maneirada. Isso, a imprensa falou isso. E Lula disse, olha, eu não posso fazer isso. A única coisa que eu disse para o Andrei é que ele não fizesse covardia com ninguém. É a única coisa. Cara, mesmo sendo oposição ao Lula, eu preciso ter, no mínimo, honestidade intelectual de reconhecer que esse tipo de atitude faz com que a gente diga, cara, correto, tá certíssimo, não é? Agora, o que não é correto, mano, é ter vendido pro Brasil todo, que o Master é do PT, que o Master é da esquerda, e que vergonha, esses caras sentaram, convocaram, e e daqui a pouquinho o Brasil descobre, mano, que a pedra que era atirada na vidraça não é pedra. É tão vidraça quanto. Você já sabia disso já? Quem, eu? Das negociações não, isso aí não. Você já tava separado. Não. Porque isso já acontece já tem um tempo já, mas né? eu não sabia. Por que eu não sabia? Deixa eu te contar aqui uma coisa. Vocês estão me vendo aí, rede social, os meus vídeos viralizando, mas eu sou do baixo clero, irmão. Eu sou do baixo clero, irmão. Mas em Brasília circula tudo, todo mundo sabe de todo mundo. Não, mas esse assunto de Vorcaro era um assunto da prateleira de cima, mano. Entendendo? Ele não chegava aqui embaixo, não. Tanto que a cúpula do PL não sabia. E não sabia mesmo não, tá? Não sabia. Porque se soubesse, eles não teriam permitido Flávio ser candidato com essa vidraça. Mesmo com todo mundo mamando ali, mesmo com todos os contatos com o Vorcaro, todo mundo conversava com o Vorcaro. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, o Flávio é o maior traidor da direita que nós temos. Flávio Bolsonaro é o maior traidor da direita que nós temos. Você sabe por quê? Porque quando ele lançou a candidatura dele, a pré-candidatura dele à presidência da República, ele já sabia que o celular estava com a Polícia Federal. Ele já sabia que podia vazar. Ele achou que ia ter força pra segurar. Como que ele se lança? Não é isso não. Deixa eu te falar por quê. Porque pra família Bolsonaro perder pra Lula tá no pacote. É que vocês ainda não entenderam. Como assim? Eu vou explicar. Família Bolsonaro perdeu pra Lula. Venceu. Por quê? Porque eles só perderiam se eles permitissem que a direita ficasse autônoma sem eles. Que um novo nome surgisse. Por isso que não pode ser nem Tarcísio e nem Michele. Tarcísio porque é muito competente e eles não têm controle sobre o Tarcísio. E quando é que eles viram que não tem controle sobre o Tarcísio? Quando o Eduardo Bolsonaro tentou controlar parte do governo e o Tarcísio não deixou. O Eduardo tentou fazer isso? Tentou se movimentar. Mas lá dos Estados Unidos? Não, isso antes. Isso assim que ele assume. O que ele tentou fazer com o Tarcísio? Não, eu não sei o que tentou. Vocês chamam aqui, né, isso, o atual governador do estado, e aí pergunte a ele. Mas que ele tentou ter espaço maior do que ele tem, que ele não tem nenhum espaço lá dentro, não é? Então, não podia ser o Tarcísio. E não pode ser a Michele. Por quê? Porque a família não confia na Michele. Bolsonaro não confia na Michele. Esquece. Eles têm brigas internas ali dentro da família, não tem? Esquece, aquilo ali é um teatro, que eu não quero, não é assim entrar aqui nesse mérito, porque não é porque quando entra em família, né, a gente tem que respeitar. Mas aquilo ali, só Deus sabe o que é aquilo ali. Então, o que eles não podem? É permitir que a direita viva sem eles. Então tem que ser Flávio. E outra coisa, vocês estão achando que Flávio vai ser retirado? Nunca. Pode vir um escândalo que vier. Eles sabem que já receberam salvo-conduto. Esse eleitorado
que viu o que Flávio fez. A produtora disse que o filme custa 69 milhões. Se já chegou pro Flávio 61, faltava só 8 milhões. Como que ele pediu 134? Lavagem de dinheiro, meu irmão. Tá na cara. Ele vai na casa do cara depois que o cara tá com tornozeleira eletrônica. Por quê? Bem, de acordo com ele, era para cortar qualquer relação. De acordo com Valdemar, era para receber o restante. E para mim, era para impedir uma futura delação premiada. Era para chegar e falar, mano, pode ir lá, aguenta que nós vamos tirar você de lá. Aguenta! A delação é pra cima. A delação é pra cima. O Flávio tá acima do Vorcaro? O Flávio... Não, sim, porque o Flávio... No esquema ele é o topo da cadeia. Não, olha só. A questão toda não é que a delação tem que ser pra cima hierarquicamente. A delação tem que pegar é peixe pra cima, não bagre. Isso. É peixe pra cima. E Flávio é um peixão. Ciro é um peixão. Ok? Alexandre de Moraes é um peixão. Ministros são peixões. Você está entendendo, então, como é que é o negócio? Então, a questão toda é a seguinte. Depois de tudo que se soube, tudo. Vamos lá, você que é bolsonarista e que está nesse exato momento entrando aqui e aí me xingando pra caralho, falando que eu sou traidor, eu sei que você está aí. Até porque a máquina de triturar reputação bolsonarista, sabendo que eu estou aqui, dispara zaps. Olha, o Tony tá lá no pod 3. Vamos lá, todo mundo lá. Aí entra e invade. Os caras não te assistem, não sabem quem são vocês, mas hoje cancela. estão sabendo. Por quê? Porque o Otônio tá aqui. Vambora. Então, seu baba-ovo, você diz que não vai com Lula, que não é Lula, porque Lula é corrupto. Mas se você continua apoiando o Flávio diante de todos esses indícios, que não são indícios mais, de corrupção, o seu problema nunca foi corrupção. Você topa corrupção, você só não topa Lula. Teu problema é Lula. Não vem pagando moral dizendo que o teu problema é político corrupto. Não é. Porque o teu é. E vai ter mais escândalo ainda. E tem mais. Ele vai ser candidato até o final. Você sabe por quê? Porque você que fala mal de Lula, você tá dando a ele o salvo-conduto. Você acabou de dizer pra Flávio, pode estourar o que quiser estourar. Nós estamos contigo. Tô com você. Então suporta o que vai vir aí. Suporta. É porque pra eles o Flávio é o cara que defende os valores. Não é nada disso não. É que pra eles é o único que pode derrotar Lula. O que tá sustentando o Flávio é o ódio que essa turma tem de Lula, cara. Mas é muito isso também, porque o Lula é contra a família. Por isso. O Lula é a favor dos gays. Por isso. O Lula é o maior ladrão do Brasil. Exatamente. Então não importa o que o Flávio fazer. Exatamente. Eu já falei aqui, pra dar ruim pro Flávio, só se pegar ele com outro homem na cama. Aí os caras falam, não, agora não, mas aí eles falam que é IA. É. Aí é IA. Pronto, acabou. Tá? Irmão, nada. Eu é que sou doido. Eu é que sou maluco de bater de frente com esse exército. De bater de frente com esse Golias. Mas eu vou fazer. Que pode ter um sicário de lá e pode te matar? De peitar dessa forma? Mano, deixa eu te contar aqui uma coisa. Se os caras tá ligado aos milicianos, igual você falou. Deixa eu contar aqui uma coisa. Depois do que aconteceu com Marielle e depois do que aconteceu com aquele miliciano lá do Rio de Janeiro que mataram lá na Bahia. Adriano da Nóbrega. Certo? Eu não duvido de nada, mano. Alguém acha que Adriano da Nóbrega morreu trocando tiro com a polícia? Sabe a reportagem. Ô, irmãozinho. Aquele cara vivo era muito importante pra justiça. Muito importante. Um cara só. Cercado pela polícia do Rio, que foi pra lá. A polícia do Rio foi pra lá. E pela polícia militar da Bahia. Aquele cara sabia muito, irmão. Muita coisa. Tô criando aqui algum tipo de ilação? Não. Eu só tô dizendo que eu tenho que estar preparado pra tudo, irmão. Mas os parentes dele trabalhavam no gabinete do Sim, Bolsonaro. a mãe, ali, né? a mãe e a esposa. Isso eram contratadas dele lá dentro. Eu não tô criando... olha só, Rodrigão, eu só tô dizendo aqui uma coisa. Eu sei o que eu tô enfrentando, cara. Por que tu não fala tudo que você sabe? Não é que eu não falo tudo que eu sei, não, mano. Olha só, eu não sou esse baú, esse cara que guarda segredo, não. Parece até que eu tô guardando algum segredo, mas eu não tô guardando segredo, não. Eu só estou dizendo o seguinte, só o fato de eu estar batendo de frente, sim, com a consistência que eu tô batendo, sem recuar. Irmão, vamos lá.
O Alexandre de Moraes pegou meu celular quando a Polícia Federal esteve lá em casa. Você sabe aonde esteve o meu celular esse tempo todo lá atrás? Na gaveta do Alexandre de Moraes. Ele nunca esteve na superintendência da Polícia Federal. Como nunca você ficou esteve. sabendo disso? Eu fiquei sabendo porque eu solicitei depois de anos, já tinha passado um ano, por que não devolviam o meu celular? E a superintendência disse que o celular nunca esteve com eles. Ok? Eu subi na tribuna. Eu subi, esse maluco que subiu, e disse ao ministro Alexandre de Moraes que, aliás, o arrependimento que eu tive dos meus ataques ao ministro Alexandre de Moraes foi porque eu fiz ataques pessoais, tá? E eu acho que na política você tem que separar. Eu acho que tem um certo limite ético. Critica na política, faz na política. Eu errei. E vim a público dizer que eu errei, né, naquele momento ali, tá certo? Mas eu subo na tribuna e eu digo ao ministro Alexandre de Moraes, se ele não encontrou nada no meu celular que desabonasse a minha conduta e a minha moral, já que ele já tinha quebrado todos os meus sigilos, eu desafiaria ele a abrir o sigilo bancário dele por 5 minutos. E aí eu disse na tribuna, e eu quero ver quem fica de pé nessa nação. Cara, um cara que tem coragem de falar isso pro ministro Alexandre de Moraes. Irmão, você sabe por que eu tô indo pra cima desses caras? Cara, é porque eu não tenho rabo preso. Os caras vão ter que inventar. Os caras vão ter que criar historinha, sabe? Criar historinha. Pra quê? Pra tentar me parar. É aquela velha frase, se você não pode descredenciar a mensagem, descredencie o mensageiro. É isso que eles vão tentar fazer comigo. Só sei de uma coisa. Se eu me reeleger, eu vou lançar um livro chamado Eu Sobrevivi. Porque eu terei sido o único sobrevivente a essa máquina de triturar a reputação bolsonarista. A Júlia Zanata, ela teve aqui e falou que a sua intenção agora, como você perdeu essa base bolsonarista, é se aproximar dessa base da esquerda para ter votos da esquerda. Quem é que falou? A Júlia Zanata. Mas a querida Júlia Zanata, ela não tem cérebro próprio, né? Ela já entregou já o cérebro dela já para o bolsonarismo. Então tudo que ela fala, ela ouve e ela repete. Ela ouve e ela repete. Mas você acha que não faz sentido? O quê? Você acha que não faz sentido isso que ela fala? Ué, tipo, ó, faria sentido se eu tivesse apoiando Lula, se eu tivesse declarando meu voto a Lula, ou se eu tivesse caminhando com Lula. Então, irmão, eu sou Caiado. Eu voto em Caiado. Eu tô do PSD. Abre a minha rede social. A primeira foto é mas só que... E o elogio que você faz? Não. Eu faço reconhecimento. Eu reconheço. Quando o Lula acerta, eu reconheço, cara. Eu não vou ficar ladrão de nove dedos, ladrão pra cacete. Pô, irmão, eu já passei dessa fase, irmão. Eu faço política com P maiúsculo. É que tirar voto do Flávio hoje, você tá ajudando o Lula. Não, eu tô ajudando o Caiado. O Lula deve ser grato a isso. Eu tô ajudando o Caiado. Se Lula está ganhando, o problema é do Lula. Eu acho muito difícil quem vai deixar de votar no Flávio, pelo que eu tô falando, votar no Lula, amigo. Dificilmente. O cara que vota no Flávio e não vai votar influenciado pelo que eu tô falando, ele não vota no Lula. Ele vota no Caiado, ele vota no Zema, ele vota no Renan Santos. Ele vai pra outro lugar. Ou não vota em ninguém. No Lula é difícil. E o Lula agradece. Nunca me agradeceu, não. Não, tá, mas você entende a lógica do beleza, mas eu posso fazer nada. O simples fato de tirar do Flávio já é uma vitória pro Lula. Porque é o cara que corre mais próximo dele. Eu entendo quando você fala também. E um voto importante, porque tu fala com a base evangélica, né? Que o PT não tem mais acesso à base evangélica. E aí é justamente isso. Aí eles me questionam. Pô, mas você tá ajudando o Lula quando você denuncia o Flávio, quando você bate no Flávio. Primeiro que o meu ódio pelo Lula não é maior do que a minha vontade de falar a verdade. Então, entre odiar Lula e falar a verdade, eu falo a verdade, porque nem odiar eu posso, porque eu sou um cristão. Tá certo? E em segundo lugar, eu não tenho político de estimação. Quando o Caiado errar, eu vou falar que errou. Quando o Caiado falar algo que eu não concordo, eu vou falar também. Tá certo? Você fala muito com o Caiado hoje? Falo bem com o Caiado. O que ele falou pra você? Falou pra você sobre a negociação das terras raras? Cara, o que ele me falou é que não tem nada a ver com essa narrativa que aí o PT tentou criar. Tá? Nada a ver. O que ele me disse
foi que, na verdade, o que se criou ali nunca foi uma entrega das terras raras, mas uma parceria com o uso da tecnologia que nós não temos para as terras raras que estão ali em Goiás. Vai ter uma troca de tecnologia. Troca de tecnologia, porém, todo o fator de compra e venda, certo? Fica com o Brasil. Nesse caso, fica com o próprio governo de Goiás. Fica com o Brasil, tá certo? O que o PT tentou criar contra o Caiado, que sempre foi o inimigo do PT, desde quando o Caiado é Caiado, não é? Caiado não é direita oportunista, não é? Caiado sempre foi direita e sempre foi contra Lula. Por isso que eu tô dizendo, eu sou Caiado. Eu sou do cara que sempre bateu de frente com Lula. A diferença é que eu não vou tratar o presidente da República, que é o Lula hoje, de forma indigna e menos cristã. Por isso é que eu fui lá, orei por ele e não me arrependo. Eu sou um pastor, eu oro por... Irmão, se trouxer um cachorro para eu orar, que eu vou orar. Por que eu não vou orar pelo presidente da República, irmão? É meu dever. Ah, mas ele é Lula. Problema. Eu sou pastor, eu não posso misturar as coisas. Salvar todos, né? Eu não posso misturar, não. E eu não só orei para ele, não. Eu falei coisas para ele que eu entendia que Deus queria falar para ele. E tenho orado por ele, sim. Agora, orar por ele não significa concordar com ele, politicamente falando. Subi agora na tribuna e cobrei dele que ele recolha as cadernetas das gestantes que saiu agora do governo dele, trocando a palavra mãe por pessoas que gestam. E na caderneta dele, do ministério dele, caderneta de proteção à gestante e ao bebê, tem aborto. Pô, irmão, eu subi na tribuna e pau, escrachei, porque eu não tenho rabo preso com Lula, amigo. Quando eu digo que a igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, não é porque eu tô tentando tirar Bolsonaro do púlpito pra pôr Lula, não, irmão. É porque eu sei a desgraça que aconteceu no seio da igreja.